Graça e paz a todo mundo. Do nada, né? Do nada a gente entra ao vivo, mas eu tava com saudade de fazer alguns devocionais, de voltar, né? Fazer devocionais por aqui. Então eu falei, bom, quando a gente quer começar alguma coisa, a gente tem que começar de uma vez, né? A gente tem que ir fazer, não adianta deixar para amanhã, para segunda-feira. A gente tem que ter a ideia e já começar, né? Porque se a gente deixar para amanhã as coisas, a gente acaba não fazendo. Então eu decidi que vou começar uma série de devocionais às 11h30, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer todos os dias. Eu espero que eu consiga fazer todos os dias às 11h30 da noite. Vou tentar não ser muito extenso, né? Mas eu quero pegar realmente aí as pessoas que estão já se preparando para ir dormir, para poder refletir um pouquinho na palavra do Senhor antes de nós nos deitarmos, né? Então por que não começar já? As coisas, eu gosto de fazer as coisas quando Deus permite que elas aconteçam, então por que não começar já? Então vamos lá, hoje eu decidi, eu estava num momento de reflexão aí e eu acabei me deparando com Salmo 23, comecei a lê-lo e o Espírito Santo foi falando algumas coisas no meu coração, mas antes da gente ler, eu convido você para fechar os seus olhos onde quer que você esteja e orar comigo, fazer uma oração. Não sei se você sabe orar, se você já orou na sua vida, mas orar é falar com Deus, é simplesmente uma conversa. Então não importa se você já orou uma vez na sua vida ou se não, se você sabe o que é isso ou se você nunca fez isso na sua vida, não importa. Do mesmo jeito que a gente fala com um amigo, que a gente conversa com os nossos familiares, a gente pode falar com Deus, a gente pode ter esse momento com Ele, amém? Então vamos orar, feche seus olhos onde quer que você esteja e vamos orar, pedir para que o Espírito Santo possa ministrar aquilo que Ele tem para ministrar nos nossos corações nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pelo dom da vida, eu te agradeço pela possibilidade de estar aqui hoje, te agradeço, Deus, por esse momento que o Senhor preparou para nós. Talvez, Pai, nós tivemos um dia muito cheio, não sei quem está assistindo, quem vai assistir essa live depois, mas talvez essa pessoa teve um dia cheio, um dia agitado, com muitos problemas, muitas coisas para resolver. Talvez foi um dia de trabalho, de muita loucura, mas hoje nós estamos aqui, nós estamos parados e nós estamos atentos àquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Então, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa falar conosco nesse breve período de oração, de devocional, e que todas as vezes que nós tivermos essa possibilidade de estar juntos aqui orando e intercedendo e podendo compartilhar um pouco da sua palavra, que o Senhor ministre em nossos corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Ministre, Senhor Jesus, a mim, ao meu coração, e que o Senhor use a minha boca, Deus, para falar aquilo que o Senhor quiser falar. Pai, que o Senhor possa falar conosco. Tudo que nós desejamos é ouvir a sua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração, ao nosso íntimo. Nós estamos atentos, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós e que nós possamos nos deitar hoje com a sua palavra, com a sua presença, que nós possamos nos deitar hoje com a sua doce e imensurável graça, nos acalmando, nos tocando o nosso coração, nossas famílias. Entra, Espírito Santo, em cada casa, entra, Espírito Santo, em cada lar, que essa live, Deus, possa chegar a muitas pessoas e que elas possam ser tocadas pela tua palavra, que é real, verdadeira e eficaz para as nossas vidas. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Amém. Estou vendo algumas pessoas entrando. Deus abençoe vocês. Bom, como eu estava falando, eu escolhi hoje para fazer esse devocional Salmo 23, muito conhecido. A maioria das pessoas já ouviu esse salmo, já viu, né? Já sabe, já conhece. Mas eu queria trazer uma reflexão sobre esse salmo hoje
Queria que você que pode, você que tem a Bíblia aí perto de você, quero que você abra no Salmo de número 23. Salmos é um livro maravilhoso, um livro de louvores de Israel. E eu, como ministro de louvor, como cantor, eu gosto muito do livro de Salmos justamente por isso. E é maravilhoso, né? Esse é um salmo de Davi, um dos maiores reis que o povo de Israel já teve. E ele foi um grande salmista, um grande levita. Ele foi uma pessoa que realmente louvava a Deus em espírito e em verdade, com todo o seu coração. O salmo fica bem no meio do livro, bem no meio da Bíblia. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Esse é o Salmo de número 23. Um salmo muito conhecido, muito pregado em muitos lugares, muito falado, muito comentado, né? E eu acho que o versículo 1 é o versículo que a gente mais conhece. É o versículo que muitas pessoas pregam. A gente tem o costume, às vezes, de deixar a Bíblia lá aberta no Salmo 23, no Salmo 91, né? Só que a Bíblia aberta na sua casa só, meu irmão, ela não tem efeito nenhum. Ela é só mais um livro ali. Mas quando você dá importância para as palavras dessa lei, quando você dá importância para aquilo que está escrito, quando você dá importância para aquilo que a palavra de Deus diz, quando você lê e medita nessa palavra de dia e de noite, daí sim, a palavra tem um grande poder, grande autoridade, porque é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Tem uma frase que o pastor Lucinho uma vez falou e eu nunca me esqueci, né? Bíblia fechada, Deus cala. Bíblia aberta, Deus fala. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, não precisa ficar esperando uma voz de trovão, assim, falando, eis meu filho aqui. Não, abra a palavra do Senhor e Ele vai falar com você. Eu tenho certeza disso. Então, esse salmo é um salmo muito conhecido, né? E muitas pessoas pregam ele e pensam muitas coisas, principalmente sobre o versículo 1, né? Quantas vezes a gente não ouve as pessoas dizendo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então quer dizer que eu não vou ter falta de nada nessa terra, né? Eu vou ter tudo o que eu quiser, todo o dinheiro, todos os bens materiais. Não é nada disso que está querendo dizer. Vamos nos lembrar quem escreveu esses salmos. Esse é um salmo de Davi. E Davi, antes de ser rei, o que ele era? Antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava do rebanho de seu pai, as poucas ovelhas de seu pai, a palavra diz. E um pastor de ovelhas era, assim, pastorear ovelhas era uma profissão muito comum naquela época, né? Muito comum. Muitas pessoas tinham ovelhas e pastoreavam, né? O povo de Israel era um povo que tinha rebanhos, que tinha ovelhas e tudo mais. E aqui, tudo que nós lemos aqui é uma referência às experiências que Davi já tinha passado. São algumas. Eu vou falar um pouquinho sobre uma visão. Se você for entrar a fundo nesse texto, se você for explorar, deixar que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração, se você for estudar questões históricas, teologia, você vai se deparar com coisas lindas sobre esse texto. Mas eu quero falar sobre os pontos principais nele. Se você for buscar no idioma original, e eu tenho, né? Se você quiser uma recomendação, tem uma Bíblia que chama Bíblia Judaica Completa. Bíblia Judaica Completa. Ela é uma Bíblia muito bom para estudar. Ela é uma tradução direta do hebraico, do aramaico e do grego antigo. E ela vai dizer nesse texto aqui:
Adonai, que significa Senhor, é o meu pastor e não preciso de mais nada. Glória a Deus! E não, isso já me faz assim pensar tantas coisas, tanta coisa. A gente fala, né? Nada me faltará. Mas na verdade o texto original ele está dizendo, não preciso de mais nada. De nada tenho falta, porque se eu tenho Deus como meu pastor, eu não preciso de mais nada. Não preciso de absolutamente nada. Sabe por quê? A presença de Deus, ela nos preenche. Tudo que nós tentamos colocar no espacinho do nosso coração que pertence a Deus, a gente pode encher de várias coisas, mas nunca vai nos satisfazer. Nunca vai satisfazer. Porque esse espacinho, ele é do tamanho exato do Senhor Jesus. Ele é do tamanho exato de Deus. E ele está dizendo isso, Davi está dizendo isso, o Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. E olha só como não está falando sobre bens materiais, sobre prosperidade, não está falando nesse texto sobre isso. Obviamente que Deus cuida da gente, mas olha só, logo em seguida ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, ele está falando ali como a experiência dele de pastor de ovelhas. Os pastores de ovelhas, eles sempre buscam o melhor gramado para que suas ovelhas elas possam pastar. Então, aqui, Davi ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, e se ele for meu pastor, eu sei que ele vai me levar pelos caminhos certos, para que eu tenha o alimento de cada dia, para que eu tenha aquilo que é necessário para mim. Ele não vai deixar faltar nada, nada que é necessário. Depois ele diz, leva-me para junto das águas tranquilas, águas de descanso, perto de riachos de água viva. Ele refrigera a minha alma. O que não vai faltar pra gente? Não vai faltar o alimento e não vai faltar o refrigério. Não vai faltar aquilo que é necessário para nós. Obviamente, como eu disse, Deus ele é um pai e todo pai deseja que seu filho realize seus sonhos. Todo pai deseja que seu filho cresça, prospere. Mas aqui o salmista não está dizendo nada sobre grandes bens materiais. Ele está dizendo sobre aquilo que é necessário, aquilo que é primordial, aquilo que é mais importante. Não vai faltar o alimento, não vai faltar o refrigério. Então, mesmo com o sol escaldante do deserto, mesmo passando por dias onde a gente pensa que está tudo seco, Deus ele vai nos guiar às águas tranquilas. Mesmo que quando nós talvez estejamos andando por lugares que a gente não tem alimento, Deus ele vai nos guiar para pastos verdejantes. E ele vai dar o alimento, o pão nosso de cada dia. Como Jesus mais à frente vai dizer. E a gente pode continuar. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Um pastor, ele guia as suas ovelhas pelo caminho certo. Ele leva as suas ovelhas para um lugar onde ele sabe que elas podem descansar, pelo lugar onde elas podem pastar com tranquilidade. E aqui nós temos um texto muito poderoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe, muitas vezes nós passamos por vales assim. Israel, ela tem muitos lugares, e tem um vale, que é o Vale da Sombra da Morte mesmo, onde Davi está falando aqui, que muitas coisas aconteceram nesse lugar. Eu só não vou lembrar o nome agora, mas você pode pesquisar depois qual é esse Vale da Sombra da Morte, que tem lá em Israel. E lá é um lugar muito montanhoso, tem muitos vales, e é desértico. Então imagina, e eu me lembro, toda vez que eu paro e penso, né, nesse texto, né, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, eu não temerei mal nenhum. É impossível a gente não lembrar da parábola da ovelha perdida. Né? Mesmo quando nós nos desgarramos do rebanho do Senhor, mesmo quando nós nos afastamos dele, mesmo quando nós estamos longe, Deus ele ainda diz que o pastor ele vai em busca da sua ovelha. Ele vai, ele deixa as 99 ali no aprisco, ele deixa as 99, ele vai, ele busca, porque a vara e o cajado do Senhor nos consola. Isso nos consola. Então não importa por onde você tem passado, não importa quantas vezes a gente passa pelo vale da sombra da morte. Lugares áridos que muitas vezes não é morte física, mas muitas vezes é morte espiritual, o que aqui está querendo dizer. Né? Muitas vezes nós passamos por vales de sequidão, onde nós achamos que
que nós vamos morrer espiritualmente, que Jesus nos abandonou, que Deus nos abandonou. Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Todo pastor anda com seu cajado. E esse cajado ele usa para direcionar as ovelhas. Ele vai batendo ali, vai direcionando as ovelhas para que elas continuem no caminho certo, no lugar certo, por onde ele sabe que as ovelhas devem passar. E ele continua, dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu acredito que talvez nesse texto aqui, Davi estava se lembrando das vezes quando, na verdade, né, ele estava lá com as ovelhas do seu pai, estava ali naquele lugar, né, em Israel, e alguém chega e manda buscar Davi. Fala: viu, Davi, tem o profeta Samuel lá, ele está na sua casa com todos os seus irmãos, com seu pai, ele está te esperando para sentar à mesa com eles. Né? E eu acredito ali que nesse texto Davi estava se lembrando. E ele diz: preparas-me uma mesa. E quando Davi chega ali, a mesa estava preparada. E todos estavam esperando. Deus, através de Samuel, diz, né? Ninguém vai se sentar à mesa antes que Samuel chegue, antes que Davi chegue, antes que todos estejam aqui. E daí ali estava a mesa posta, preparada. E ali Davi recebe a unção como rei de Israel. Talvez ele estava se lembrando daquilo. E é isso que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Que Deus ele possa preparar essa mesa na presença dos nossos inimigos, não para que nós venhamos a nos glorificar, não para que nós venhamos a nos exaltar, mas que a glória do Senhor seja exaltada. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos lá no pasto, cuidando das ovelhas do nosso Pai, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. E quando nós estamos lá fazendo a obra do Senhor, andando nos caminhos dele, fazendo a vontade de Deus, aquilo que nós somos chamados para fazer, Deus ele prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa, ele prepara uma unção, ele prepara um cálice, para que os nossos inimigos vejam a glória de Deus, para que os nossos inimigos vejam o quão poderoso, majestoso, glorioso é o Senhor, que exalta os pequeninos, que exalta os servos. Que lá mais à frente, lá no Novo Testamento, Jesus ele vai falar: quem quer ser o primeiro no reino dos céus, que seja o último. Quem quer ser servido no reino dos céus, que sirva a todos os seus irmãos. Davi aqui, ele foi o último a chegar à mesa. Ele foi o último, mas mas Deus o tornou o primeiro em Israel. Ele ungiu a sua cabeça. Mas agora vem uma das partes que eu acho mais linda. Depois de tudo isso, depois que Davi falou que Deus seja o pastor dele, que Deus continue fazendo a vontade dele, que ele guie, que ele leve Davi até os passos verdejantes, pelas águas, que ele leve Davi, que ele prepare a mesa, que ele faça tudo isso. Davi, ele ora a Deus e ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida. E agora vem um texto que essa parte eu até grifei, se você puder grifa aí na sua Bíblia. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para todo o sempre. Sabe, de nada vale as riquezas, de nada vale os bens, a prosperidade, de nada vale a taça cheia, a unção na cabeça, de nada vale a mesa posta, se nós não habitamos na casa do Senhor para todo sempre. E quando eu falo habitar na casa do Senhor, não é simplesmente estar na igreja, não é simplesmente fazer alguma coisa, né? Estar nos cultos presente, mas é realmente habitar na casa do Senhor. O que é? Habitar na presença do Senhor. É estar na casa do Senhor não de corpo presente, mas estar na casa do Senhor de corpo, de alma, de espírito. E se nós estamos aí, se nós estamos na casa do Senhor, habitando na presença do Senhor para todo sempre,
certamente a bondade e a misericórdia do Senhor, elas vão nos seguir. E que o nosso coração possa estar alinhado à palavra do Senhor, que o nosso coração possa estar assim, como Davi diz, que nós possamos habitar na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Hoje eu vi um pedacinho de uma pregação do pastor Docinho, que eu até postei, você pode conferir nos meus stories lá, um reels do pastor Docinho, que ele diz assim: a maior fake news da história é essa famosa frase que muitas pessoas dizem: eu não estou na igreja, mas eu estou em Deus. Eu não estou na igreja, mas eu estou com Deus na minha casa. Meu Deus, quem tem Deus no coração não tem nenhuma dificuldade em ter comunhão com os irmãos. Outro salmo muito conhecido vai dizer assim, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Sabe, para quem realmente está na presença do Senhor, não tem dificuldade nenhuma em estar na presença dele, em comunhão com os irmãos. A verdade é que nós queremos o evangelho de facilidade. Eu não quero sair da minha casa. Eu quero ficar na minha casa, de boa, vendo uma live como essa. É importante que nós tenhamos momentos assim, que nós podemos compartilhar a palavra do Senhor. Mas é tão bom estar na presença do Senhor. É tão bom estar na casa do Senhor. Eu acho que pelo menos eu e muitas pessoas sentiram isso na pele quando não nos foi privado de estar na presença do Senhor. A gente ficou 2 anos praticamente aí só fazendo live. A gente ficou por meses e meses a fio, né? Abria igreja, fechava a igreja, fazia live, voltava culto presencial e voltava pra live. E fecha e abre, faz culto no lar e não faz. E sabe, todos os dias que eu estava lá na presença do Senhor, na live, né, fazendo a minha parte ali com os louvores, eu ouvindo a palavra do Senhor, cada dia eu desejava mais poder estar com os irmãos de novo reunidos, sabe? Tomar ceia junto, poder abraçar, poder dar um beijo, poder apertar a mão, poder dizer paz, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, não importa. Mas eu desejava todos os dias e eu pedia: Deus, permita-me que eu esteja de novo com os meus irmãos, louvando juntos, adorando juntos. Eu acho que esse tempo de pandemia fez a gente pensar nisso, né? Pensar mais em quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Mas já falta 5 minutos para meia-noite e eu não quero me estender muito, mas eu quero que você possa refletir nisso, né? E se você está assistindo essa live depois, né, pela gravação, que eu vou deixar aqui, vou deixar gravada essa live, né, que você possa refletir nessas palavras, que você possa pensar nesse texto. E se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não conhece esse Deus maravilhoso, que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, eu te convido a aceitar Jesus no seu coração hoje. Eu te convido a reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você precisa de oração, se você precisa de uma palavra, se você ainda não sabe como orar, se você não sabe o que fazer, pode me mandar uma mensagem depois no privado, eu vou orar com você, eu vou te direcionar, eu vou ajudar você a achar uma igreja perto de você, tá? Para que você possa falar com as pessoas, para que você possa congregar, para que você possa procurar pessoas que te ajudem, que te direcionem, tá? Então, não deixa de me procurar depois. Mas, sabe, no meio de tanta coisa, de tanta loucura, desse mundo perverso, sabe, de tanta coisa doida que tá acontecendo, guerra, rumor de guerra, filho matando pai, pai matando filho, gente destruindo, gente nas drogas, no meio de tanta loucura, ainda existe um povo que conhece a verdade. Ainda existem pessoas que amam ao Pai e adoram em espírito e em verdade. Existe um Deus que é poderoso para te livrar de todo vício, de toda droga, para te livrar de todo pecado, da pornografia, da imoralidade sexual, de tudo. Ele é poderoso para te guiar às águas tranquilas, a pastos verdejantes, um lugar que você não vai precisar de mais nada. Porque quem tem a presença de Deus não tem necessidade de nada. A palavra do Senhor diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência perecer de fome. A palavra do Senhor diz isso.
Então Deus, ele não vai deixar faltar nada. E a verdade é que quando a gente tem Deus no coração, realmente a gente não precisa de mais nada. Nada. A palavra do Senhor diz: buscai a Deus, ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisa vai ser acrescentado. Agora eu gostaria de orar com você pra gente finalizar esse devocional. E mais uma vez eu gostaria de frisar: se você precisa de uma oração, se você quer saber mais sobre Jesus, se você quer conhecer mais sobre esse Deus, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre como é ter um relacionamento verdadeiro com Deus, me mande uma mensagem depois na DM e eu vou orar com você, eu vou te ajudar, eu vou te direcionar. E eu tô aqui para que você precisar. E o Espírito Santo de Deus estará te guiando. Não esqueça, Jesus te ama. Jesus te ama. E também, se você já conhece a Deus, se você já participa de algum culto, se você já vai na igreja, nunca se esqueça que Deus, Ele é o nosso pastor e Ele sempre tem o melhor caminho para nós, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu amo a sua palavra, quanto ela tem me transformado dia após dia. O Senhor sabe o quanto eu amo falar do Senhor, o quanto eu amo abrir a tua palavra e poder escutar a tua voz através daquilo que o Senhor ministrou aos seus profetas. Pai, nós lemos esse texto hoje, nós pensamos sobre ele, nós refletimos sobre ele. E eu gostaria de te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie mansamente às águas tranquilas, pelos pastos verdejantes. Que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, mesmo que nós estejamos, Pai, com fome, com sede, mesmo que nós passemos por dificuldades, que a tua vara e o teu cajado possam nos consolar. Que o Senhor, Pai, possa realmente ungir a nossa cabeça com óleo santo e poderoso. Que o Senhor prepare uma mesa, Deus, para que nós possamos nos fartar na presença dos inimigos. Mas que acima de tudo, que nós possamos habitar na sua presença, habitar na sua casa, habitar nos seus braços para todo o sempre. Pai, que o Senhor abençoe cada um que está vendo essa live, essa transmissão. Em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa falar com cada um. Que o Senhor possa entrar nesse coração, Senhor Jesus, de pedra e transformar num coração de carne agora, em nome de Jesus. Que toda tristeza, que toda angústia, que toda sequidão, Pai, que tudo que não provém de Ti possa cair por terra agora. E que essas pessoas, esses jovens, que esses adultos, que esses pais de família, que essas mulheres, que essas crianças que estão vendo, ouvindo essa mensagem, possam ser tocadas pelo Teu doce Espírito Santo. Em nome de Jesus, que elas não saiam daqui, que elas não deixem de ouvir essa mensagem sem ser tocadas pelo Seu Espírito Santo, que é o único que nos convence de todo pecado. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma boa noite, que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre, e que nós possamos, Deus, ter amor a essa palavra, reverência a essa palavra todos os dias. Seja feita a sua vontade em nós, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa ser tocado por essa mensagem, pela palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia, pois ela é verdadeiramente a palavra de Deus, e onde nós possamos abrir e ouvir a voz de Deus. Lembre-se, Bíblia aberta, Deus fala. Bíblia fechada, Deus cala. Amanhã, ou melhor hoje, né? Porque já passou da meia-noite. Então hoje, às 11h30, nós estaremos de novo. Mais um devocional. Falando, orando, ministrando a palavra do Senhor. Que você possa convidar mais pessoas para ver esse devocional hoje, às 11h30 da noite. Que você possa chamar os seus amigos, compartilhar. E que nós possamos partilhar da glória de Deus. Né? Se você, mais uma vez, se você foi tocado, se você sentiu alguma coisa aí, não deixe de me mandar na DM, né? Que você possa compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao seu coração. Deus abençoe. Amo vocês. Um beijo. Sou apenas a voz. Cristo breve vem.
Maranata. Deus abençoe.